Então, boa tarde a todos e todas mais uma vez. Vamos agora, então, entrando no momento de finalização dos nossos trabalhos desse primeiro seminário, Psicologia, Laicidade e Políticas Públicas. E agora, então, o momento da relatoria, né? Nós fizemos uma opção de juntar os grupos, né, para a discussão, o que favorece um pouco, porque na medida em que você tem mais gente, a coisa pode ficar mais interessante, e, por outro lado, também cansa, porque um dos grupos teve 6 textos, o outro teve 5. São muitos textos para aquecimento inicial, mas me parece que as coisas correram bem. Então, vou passar a palavra aos relatores, né, aos coordenadores dos grupos, para fazer as suas considerações na linha de sintetizando um pouco as questões que foram apresentadas, o posicionamento que se conseguiu chegar, as questões de dissenso e perguntas que ficam para darmos sequência nos próximos seminários. Vou passar aqui. Pode ser. Então, a avaliação rápida que a gente fez ao final, assim, com os presentes, é que a discussão ela foi bastante interessante, né? Acho que a gente buscou dar o foco que se pretendia, né? No sentido de apresentar proposições em formato meio de recomendação, né, e tal. E aí as meninas foram anotando algumas coisas assim. Então, primeiro do ponto de vista temático, o que caracterizou mais o nosso grupo foram questões ligadas a racismo e questões indígenas, né? Da saúde indígena, e aí uma discussão que o texto trazia a respeito da terceirização, abordava a questão da terceirização. E aí, com relação a isso, isso foi um dos temas que apareceu na discussão, né? Que o fato da terceirização ser muito comum dentro do Estado acaba, muitas vezes, que as organizações que fazem esses convênios com o Estado são organizações de cunho religioso, né? Então, que essa é um paradigma questionável, né? Não só, mesmo quando as organizações não têm um cunho religioso, quando elas têm, a situação é mais delicada ainda, né? Então, foi uma questão levantada. Outra questão que apareceu, com relação às religiões de matriz africana, né? É que há que se considerar na relação, né, assim, quer dizer, os não negros, né, os brancos, para falar de uma forma mais afirmativa, como a nossa colega, cadê ela? Já foi embora. Que como há um desconhecimento a respeito das religiões de matriz africana pelos não negros, né, então há uma tendência à demonização destas religiões e destas populações, né? Então, a proposição vem nesse sentido, de que se trave um diálogo maior, né? De uma maneira geral, da psicologia com as religiões, né? Isso aparece em algum outro lugar, não sei se aonde que está aqui no texto, mas, enfim, isso aparece em outro lugar. A importância da psicologia dialogar em termos de troca de conhecimento mesmo. Os psicólogos desconhecem, né, as religiões. Então, que do ponto de vista da formação e de espaços do CRP, então, fomentar essa troca, esse diálogo, e no que tem de específico com relação às religiões de matriz africana, tem esse dado, essa questão que é adicional, né, que há uma demonização, coisa que não há com relação a outras religiões, e que, portanto, há que se precaver, aqui, cuidar disso, né? Para que não se reiterem. Uma orientação importante para que o profissional da psicologia realize um exercício permanente, um exercício crítico do lugar que ele ocupa, do papel que ele tem. Não é assim, quer dizer, o seu trabalho está a serviço de quem? Né? Essa é uma pergunta para o psicólogo se fazer o tempo todo, né? Válido para qualquer segmento, quer dizer, não basta, quer dizer, não se restringe ao psicólogo que está trabalhando em algum
em alguma organização dessas, né, que tenha cunho religioso, mas uma pergunta para se fazer sempre, porque, em alguma medida, ele pode estar comprometido com interesses que não refletem os interesses da população alvo da sua ação. Então, e aí essa coisa de escutar, ver, né, enxergar, por exemplo, povos indígenas ou população negra, né, quer dizer, esse encontro intercultural só é viável, amplificado, se houver um diálogo com outras áreas do saber. Então, a questão da interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade, enfim, né? Mas essa troca de saberes com profissionais de outras áreas das ciências humanas, né? Como sendo uma necessidade para a qualificação desse diálogo, né? Não do diálogo. O diálogo é o que precisa fazer com as outras áreas da ciência, mas para a amplificação desse cuidado, da qualificação desse cuidado, né? Com as pessoas. Sim, aí uma questão que uma das colegas levantou, né, e que o grupo achou interessante, né, é que muitas vezes os psicólogos eles não se envolvem, né, com determinada questão, por exemplo, no caso a questão indígena, não por indiferença, mas por ignorância, né? Isso foi uma questão que apareceu, assim. Então, a importância do conselho fomentar esses encontros, esses diálogos, essas partilhas, que é para sensibilizar a categoria, né? Com relação a realidades, questões que estão distantes do dia a dia do psicólogo. E aí a gente conversou aí algumas questões específicas, né? Então, o texto que falava lá dos indígenas trazia a questão da organização que tem propósito, assim, no seu site, né? Na sua definição institucional, tem um propósito evangelizador. Então, a gente questionou muito isso, quer dizer, qual é o sentido disso numa política de Estado, né? Fazendo a crítica disso, né? Porque claramente aparecia, né, de uma forma meio óbvia, que há uma reiteração de uma posição colonialista, né, de desrespeito e intolerância, na verdade, né, à cultura de um outro, né, de um outro que é diferente. Então, uma crítica a isso. Aqui é da educação, a parte da educação você vai colocar, né? É isso. Acho que no que se refere à questão dos negros e tal, acho que é isso. Aí passo a palavra para você. O que seria o grupo 3, que foi que nós trabalhamos juntos lá, a ênfase seria na área da educação, né, e da formação do psicólogo. O primeiro texto, muito interessante, falando sobre as experiências anômalas, em contraste com as experiências psicopatológicas, e como falta aos psicólogos ainda um pouco mais de conhecimento disso para diferenciar uma coisa da outra. O Jefferson lembrou que anômalo não é anormal, mas é incomum, né? E o que a gente precisa saber para fazer essas diferenças, e que esse diagnóstico diferencial é um diagnóstico complexo. Não basta dizer que só que é determinado ponto que determina se é psicótico ou não, ou se é anômalo. É um diagnóstico complexo e é uma coisa que a nossa formação precisa dar mais atenção, como sendo uma das interfaces entre a psicologia e a religião. Tivemos o texto também que fala sobre a educação religiosa. Esse foi o texto menos debatido, porque foi o texto cuja autora não pôde vir, então ele só foi lido. Mas fica, de tudo, uma questão muito importante, que a educação religiosa está bem definida na legislação brasileira, e agora há um projeto de lei do deputado Feliciano, transformando bastante o que é uma educação religiosa, num sentido que precisa ser mais debatido. E nós vamos ter no Superior Tribunal de Justiça, no dia 15 de junho, um debate público, porque esse processo está sub júdice, né? Essa proposta está sub júdice. Então, os que se interessam na área, esse é um dia para buscar alguma participação. O terceiro texto foi o texto que eu fiz sobre orientação sexual na escola e religião.
nós conversamos e tentamos ter o máximo de cuidado para não falar só de sexualidade, porque a sexualidade ela é atraente, a gente acaba se bobear falando só dela. Mas falamos das questões religiosas ligadas à orientação sexual na escola, nas igrejas, nas ONGs, nos pontos onde as pessoas possam ter esse trabalho, no sentido de que se possa fazer um diálogo com a religião. Né? Não basta a gente dizer a religião é fundamentalista. Não, religião é uma coisa, fundamentalismo religioso é outra coisa, e a gente precisa diferenciar bem isso. As religiões mudam também, e a gente pode ajudar as religiões, algumas delas pelo menos, a fazerem algumas mudanças no sentido de acolherem melhor as diferenças humanas, as qualidades humanas e por aí afora. Então, as discussões que surgiram foram muito nessa base de como o psicólogo pode lidar com as questões ligadas à orientação sexual na interface com a religião, né? Lembrando que sempre o papel da educação na orientação sexual, em qualquer área da educação, é ajudar os jovens ou ajudar os educandos, né, que às vezes não são só jovens, também tem os adultos educandos, a ampliarem o senso crítico na medida em que a ampliação do senso crítico traz uma ampliação da autonomia, e isso vale também com relação à religião. Não basta ajudar a pessoa a discutir a religião, é discutir para ampliar o senso crítico e não discutir contra a religião. Né? Porque se eu discuto para ampliar o senso crítico, eu vou discutir para que haja um diálogo. Passo aqui ao grupo 2 e 4. Bom, fazendo uma síntese, né, daquilo que foi discutido no grupo 3 e 4, que ficou bem assim misturado, né? A gente não, ambos falariam de políticas públicas, laicidade, religião. Então a gente sintetizou bem assim o que foi discutido em linhas gerais, né, a partir dos textos que foram apresentados. Então, um primeiro ponto importante foi reconhecer a religião como uma dimensão importante, né, da vida humana e que merece ser tratada. Nesse sentido, essa discussão é muito necessária e se enfatizou também a questão da falta de discussão a respeito desse tema da religião, da religiosidade, da espiritualidade na formação do psicólogo. Então, é uma questão fundamental, porque se você não permite, não abre esse espaço para que isso seja discutido, isso implica numa série de preconceitos contra a religião até, né, futuramente, e numa falta de diálogo, então, com os outros chamados fundamentalistas religiosos. Então, se tem uma postura, às vezes, fundamentalista no sentido de negar a religião e a sua importância na vida, que vai, então, em contraste com uma posição extrema de fundamentalismo religioso, e aí fica tudo polarizado e você não tem, na verdade, um diálogo que seria muito enriquecedor e que abrangeria uma parte de dimensão humana, né, de aspecto humano, que é fundamental e importante. Então, a gente discutiu bastante a importância de que isso estivesse realmente na formação, né, do psicólogo, né, que se abrisse espaço para isso, ao invés de rechaçar, de dizer que isso não tem nada a ver com psicologia e tal. Nesse sentido, né, fazer uma reflexão nesse sentido, incluindo essa questão da religião, a gente poderia, então, verificar a questão das práticas, refletir até que ponto se fala em psicologia, que ponto começa a religião, qual é o ponto de diálogo entre elas, reconhecendo as especificidades e não igualando religião à psicologia e vice-versa, mas perceber, né, até onde vai a atuação do psicólogo, qual é a importância e até onde iria a atuação de um religioso, no campo religioso, assim, em relação à vida das pessoas que buscam ajuda, por exemplo. Né? Então, essa questão foi colocada como importante. Especialmente no sentido de que esclarecer esses limites ajudaria a gente a pensar o que significa a psicologia ser uma psicologia laica, né? Que não é ser contra a religião, mas ela ter uma postura, ter os seus limites e entendendo a laicidade não como algo que é contrário à religião, mas como uma
possibilidade de diálogo e de aceitação, de inclusão dos diferentes e das diferentes perspectivas, né? Não privilegiando uma delas, mas uma inclusão não igualando novamente a psicologia à religião e vice-versa, mas percebendo as suas especificidades, né? E depois o Wellington vai complementar ainda mais alguns aspectos, mas apenas para encaminhar uma das questões que ficaram em aberto, né, é discutir um pouco mais detalhadamente as práticas, que tipo de clínica que a gente está falando quando a gente está falando de prática clínica, que práticas efetivamente, do ponto de vista das alternativas e integrativas, né, complementares, qual seria o papel delas, qual seria o diálogo também nesse sentido, então, e a religião, como ela é vista pelas diferentes abordagens em psicologia. Então, quando a gente chegou nesse ponto, o tempo já tinha mais do que se esgotado, né? E aí a gente colocou que seria interessante, e obviamente nós vamos ter mais espaço nos outros eventos para continuar essa discussão. Uma questão importante é a questão ética. Quer dizer, a nossa prática deve ser pautada sempre pela ética. E a ética nos obriga a um respeito ao olhar do outro, não é? Foi muito enfatizada a importância, assim como nos demais grupos, de compreender a religiosidade e, mais do que isso, as especificidades religiosas. Compreender o discurso das religiões, compreender a alma, se eu posso chamar assim, das religiões, das manifestações, as várias manifestações religiosas, num contexto de multiplicidade religiosa que nós vivemos. Isso apetrecha, não é? Instrumentaliza o psicólogo na sua atuação, mas também no reconhecimento daquilo que lhe é dito por um sujeito específico, concreto, na prática clínica, mas também nas nossas práticas coletivas, comunitárias. Então, há vários contextos em que essa informação nos seria de extraordinária valia. Daí a ponte que nós fizemos com a formação. Se há uma espécie de pressuposto de que são áreas antagônicas ou isoladas, ou em que não há diálogo possível, esse aprofundamento desse universo simbólico religioso vai ser praticamente impedido, não só pelos profissionais já formados, como também na formação, né? Então, se há esse pressuposto de separação, não há um diálogo possível. Então, nós temos que romper com esse diálogo e aprender com a religiosidade, não é? Então, aprender com a religiosidade não significa se tornar religião. Aproximar-se não significa que nós tenhamos que nos identificar com. Quer dizer, proximidade não significa identidade. Nós temos uma identidade como psicólogos, como cientistas, seja lá o que isso significa, né? E seja lá qual a epistemologia que a qual você seja aderido, mas temos uma identidade em construção permanente e há uma identidade religiosa, há múltiplas identidades. A questão é estabelecer um diálogo que permita um crescimento conjunto. Outra questão fundamental diz respeito ao fato de que as várias epistemologias em psicologia já têm um certo approach, um certo contato, uma certa perspectiva a respeito do comportamento religioso, da religiosidade. Então, há algumas posturas psicológicas que já têm uma certa abertura, né? Falamos da psicanálise, dentro da qual o sujeito é livre para expressar a sua conduta religiosa, a sua perspectiva de vida, e a religião aparece aí efetivamente como um elemento do discurso do sujeito. Há outras perspectivas mais inclusivas, outras menos inclusivas, mas, de novo, a questão da ética é fundamental, não é? Então, nós temos que avaliar de modo crítico também as epistemologias que fundamentam a nossa visão de ser humano e as nossas práticas. Há, portanto, uma necessidade de uma contínua reflexão crítica a respeito do nosso próprio fazer psicológico. Não apenas da questão teórica, mas naquilo em que essa teoria vai se tornar prática na nossa vida profissional. Da formação.
E ficaram algumas também ideias a respeito de como fazer essa questão da formação, né? Porque você tem a dificuldade de incluir, por exemplo, uma disciplina de psicologia da religião para a formação, mas quem lecionaria, né? E aí, se isso não é... Quer dizer, existem programas de pós-graduação, enfim, algumas disciplinas em algumas universidades, como a PUC e a USP, você tem a disciplina Psicologia da Religião, mas não é algo que é disseminado. Então, quem faria essa formação? Então, teria que haver um cuidado também na preparação dessas pessoas que trabalhariam esses temas, né? E aí surgiram algumas ideias que... se pensa em como ação até do próprio CRP, de que é promover algumas ações de esclarecimento e de espaço de reflexão e discussão para que esse tema seja discutido por professores, né, da área de psicologia, por psicólogos, mesmo que atuam na área clínica, diversos contextos de atuação profissional, e também trazer as pessoas que fazem, os usuários também dos equipamentos de saúde, enfim, que tragam as suas contribuições nessa reflexão, né, o que eles esperam, como eles veem, alunos de cursos de psicologia, enfim, a comunidade de uma maneira geral, que traga essa reflexão e também se trabalhe na transmissão de informação de qualidade para essas pessoas, que propicie, né, um conhecimento interessante aí para a gente fazer com que esse tema não se perca e que seja tratado da maneira mais adequada possível, né? Houve, inclusive, a proposta, não é informal ainda, mas de aproximar a universidade do sistema conselho para poder, de fato, produzir algum material, vamos chamar de didático, paradidático, ou de formação continuada, destinado aos profissionais da nossa área que têm interesse nisso, né? Ou por curiosidade pessoal ou por necessidade prática. E então há a possibilidade de que a universidade, e aí nós temos várias universidades que poderiam fornecer subsídios ao conselho, junto com o conselho, para produzir um material gratuito que pudesse ser transmitido pela internet, uma espécie de curso, alguma coisa, e publicações como resultado destes eventos que o conselho está promovendo. Então, há um conjunto de possíveis soluções instrumentais para esse contínuo refletir sobre a nossa prática, a nossa profissão, nessa temática de laicidade, religiosidade, saberes tradicionais, etc. Então, há pontos em comum com os demais grupos, né? Questão da formação, questão da ética, da necessidade de compreender esse universo simbólico para o nosso exercício profissional, e há questões específicas que acho que cada tema acabou levando, né, a discussões específicas, né? Então, acho que posta a fala aqui dos coordenadores dos grupos, que sintetiza um pouco as discussões que tivemos nesse nosso primeiro seminário que abordou a psicologia, a laicidade e as políticas públicas. Parece importante lembrar algumas coisas que nos colocam, que são desafios importantes para a categoria, como já foram levantados aqui, mas alguns dados acho que precisariam ser trazidos nesse momento para que possamos refletir nos próximos eventos. Hoje somos, por dados do CFP, obtidos na última sexta-feira, somos cerca de 250 mil profissionais, né? A categoria dos psicólogos é a maior categoria de psicólogos do mundo, a categoria de psicólogos no Brasil. Daqui a 15 anos, seremos 400 mil profissionais. As políticas públicas, às quais todos nós estamos imersos, né, e alguns de nós somos atuantes enquanto trabalhadores das políticas públicas, são um campo que naturalmente precisa ser desenvolvidos pelos cursos. Acho que a questão da formação ficou muito forte em todos os grupos, né? Quer dizer, como é que abordamos as relações da psicologia com a religião, mas da psicologia com a religião, a espiritualidade e tal, e as políticas públicas, né? Aqui as que tratamos com mais força ou com mais foco foram as políticas públicas de saúde. Tratamos também das questões ligadas à educação. Então, quer dizer, olhar a questão como uma necessidade, né, do profissional a ser inserido neste mercado de trabalho
é bastante importante e relevante para a psicologia. Acho que a outra questão que foi apontada aqui, assim, puxando agora para o sistema conselhos, né, que estou fazendo uma fala institucional, é a questão da ética. Como né, nós temos um código de ética. E por que temos um código de ética? Porque não somos naturalmente éticos. Não é? A Constituição, nós vamos nos fazendo humano. Né? E essa constituição de humanidade que vai sendo trazida pelo convívio que temos entre nós, ela é pautada, ela é mirada por uma ética que estabelecemos como um ponto de referência, que nos resguarda dos desvios próprios do ser humano. Né? Então, é muito importante essa relação, quer dizer, a gente olha para a ética que nós mesmos estabelecemos como um guia referencial, né? Dentro de uma profissão que tem por pressuposto, como já se disse, a busca da autonomia do sujeito. Né? Então, acho que essa é uma questão muito importante, as questões ligadas à formação, que certamente vamos desdobrar nos próximos seminários. E aqui eu quero encerrar, então, lembrando quais serão os nossos próximos seminários. Lembrando que todos e todas que têm interesse em participar, contribuir com reflexão, podem apresentar trabalhos, as diretrizes estão no site do evento, né? E as diretrizes básicas para poder produzir o conteúdo estão no site do nosso grupo de trabalho, do DiverPsi. Então, o site do evento é www.crp.org.br/eventos DiverPsi e o site do grupo é crp.org.br/DiverPsi. O próximo seminário será realizado na USP e terá por tema Psicologia, Religião e Direitos Humanos. Depois, em setembro, teremos o seminário Na Fronteira da Psicologia com Saberes Tradicionais, que será realizado na Unip. E, em novembro, Psicologia, Espiritualidade e Epistemologias Não Hegemônicas, que será realizado na PUC São Paulo. Muito obrigado a todos e todas que estiveram aqui conosco. Foi uma honra e um prazer tê-los conosco e até o próximo. Obrigado.